Olá, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, especificamente 1001, 1002 e 1003. Sou eu, professora Maria Violante, de inglês. Estou aqui para te contar o assunto do segundo bimestre. A gente vai ter maio, junho e metade de julho só para estudar uma coisa: entrevista. Pode ser que você tenha uma entrevista com aquele seu cantor favorito, com o seu ator favorito. Para isso eu vou precisar que vocês me digam, inclusive, quem é o seu cantor favorito, o seu rapper favorito, o seu ator, a sua atriz favorita, para que eu use eles de exemplo daqui a algumas semanas. Como eu disse, a gente vai falar sobre entrevistas. Só que o que eu pensei? Como nós temos maio e junho todinhos para falar de entrevistas, eu começo essa semana com um tipo de pergunta, e aí eu vou dando outro tipo de pergunta e outro tipo de pergunta, até a gente chegar numa entrevista completa. Para você que sabe menos, essa semana vai ser boa, porque você vai ver aqui agora perguntas pessoais, aquelas que você aprende no 6º ano, aquelas básicas das básicas das básicas, que tem gente que ainda diz que não sabe. Então vamos lá? Eu quero que vocês coloquem no seu caderno aquelas perguntas que perguntam sobre name, last name, birthday, ou seja, date of birth. Peraí, professora, mas ninguém fica perguntando pro cara famoso o nome completo. Então, eu estou preparando vocês com vários tipos de pergunta. Essa semana são perguntas pessoais, aquelas de preencher formulário de biblioteca, formulário de site para você poder comprar alguma coisa, nome, endereço, telefone, é isso aí que eu quero, ok? Então, como eu disse, eu quero tudo no seu caderno. Não precisa me mostrar, mas precisa registrar. Lembrando como se fazem todas essas perguntas. Elas são parecidas na estrutura. Vamos lá? Ora, para perguntar nome, sobrenome e data de nascimento, é a mesma estrutura. What's your name? Tô chegando para cá. What's your last name? What's your date of birth? Ou birth date, a sua data de nascimento. Para perguntar também a data de nascimento, eu posso falar when were you born? E eu também posso perguntar where were you born? Se eu pergunto when, é quando. Se eu pergunto where, é onde. E aí, when were you born? Where were you born? A resposta disso aqui é assim: I was born on, e a data completa. I was born in, e o lugar. Quero tudo no seu caderno. Já temos aí 5 perguntas, mesmo elas sendo repetitivas. Organize seu caderno aí. Number 1, what's your name? Number 2, what's your last name? Number 3, what's your birth date? Number 4, when were you born? Number 5, where were you born? Were you born quer dizer onde você nasceu. Também relacionado à data de nascimento, a idade. A pergunta da idade é how old are you? Guarda aí no seu caderno. No meu caso, I am 44 years old. My date of birth is June 15th, 1976. Ou seja, nesse bimestre eu faço aniversário. 45. Aí vem aquelas perguntas que você certamente aprendeu no 6º ano. What's your nationality? Que é parecida com where are you from? Peraí, professora, não tem nada de parecido? Sim, o significado. What's your nationality? Sua nacionalidade. I'm Brazilian. Where are you from? I'm from Brazil. É claro que eu posso falar I'm from Rio, I'm from Resende, I'm from Brazil, só que o significado delas é parecido. Olha, pelas minhas contas, já tem 7 perguntas aí. Endereço, em inglês, address. What's your address? Se você perceber nos livros didáticos, você vai aprender que nos Estados Unidos, na Inglaterra e em muitos outros países, você coloca o número da casa primeiro, depois a rua. Quando eu era criança, no Rio de Janeiro, eu morava na rua Justiniano da Rocha, 87, apartamento 301. Se eu fosse falar isso como tem que ser falado em inglês, eu diria 87 Justiniano da Rocha Street, apartment 301. Lembrando que, se eu digo que eu moro no Manejo, eu falo I live
in manejo. Mas se eu falasse que eu morasse na Coronel Mendes, eu diria I live on Coronel Mendes. Com a pergunta do endereço, já são 8 perguntas, hein? Já que nessas perguntas eu estou usando tudo o verbo to be, que é aquele verbo ser, quando eu digo what's your name, where are you from, where were you born, tudo isso é o verbo ser, o verbo to be em inglês. Então eu vou acrescentar umas perguntas também com o verbo to be, naquele famoso there is, there are, que a gente já falou antes. Quando eu digo there is, there are, eu uso para descrever um lugar. Então se eu pergunto, eu falo is there, are there. Então eu vou fazer perguntas para saber se existem coisas desse tipo perto da sua casa. Quero saber se tem padaria, banco, escola perto da sua casa. Mas professora, ninguém vai perguntar isso numa entrevista. Tá bom, nós estamos nos preparando com perguntas. Depois a gente vai escolher quais delas a gente faria numa entrevista. Então, vamos escolher alguns lugares assim da vizinhança. Bakery, bank, school, church, post office, police station, supermarket, park. Tem bastante vocabulário aí. Isso é vocabulário, um monte de palavra. Agora, você vai perguntar para a pessoa assim: is there a bakery near your house? Perto da sua casa? Is there a bank near your house? Is there a school near your house? Perto da sua casa? E você vai dizer yes, there is. No, there isn't. Da mesma forma, eu pergunto no plural. Are there trees near your house? Are there schools? Are there shops? Are there stores? Shops é mais inglês britânico, stores é mais inglês americano. Quero saber se tem lojas perto da sua casa. Então eu pergunto, are there shops? Are there stores near your house? Se você disser que sim, yes, there are. Se você disser que não, no, there aren't. Olha, eu acho que eu já dei aí 8 perguntas diferentes e com is there e are there, considerando is there uma, are there outra, já tem 10 modelos de pergunta para você organizar no seu caderno, ok? A gente se fala.